agora. Bom, a gente já está gravando, tá? Então, pode colocar seu nome aqui no chat e a gente vai retomar com o seguinte, com as nossas competências de redação. Pois é, Riquelme, também não. Nem respirei direito e a gente já está aqui. Bom, a gente viu na aula passada a competência 1, né? A primeira competência de redação, que falava sobre demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Certo? A gente viu isso, né? Agora, né, a gente viu basicamente o detalhamento de todas, exceto a hifenização, né, o uso do hífen. E como eu havia falado para vocês, o novo acordo ortográfico já está em vigor e algumas palavras perderam o hífen, né, algumas palavras tinham hífen e agora não tem mais. Outras palavras não tinham hífen e agora tem, certo? Tem uma regra, né, de terminações, uma regra de encontros vocálicos, né, ou seja, encontros de vogais entre palavras, né, como, por exemplo, micro-ondas, né, micro termina com O, ondas começa com O, né? Além de ser um encontro vocálico, é um encontro das mesmas vogais. Tem uma regrinha aí para a gente pôr o hífen? Tem, com certeza tem. Então, como eu havia dito para vocês, tem uma aula, né, vai ter uma aula exclusiva sobre isso, mas não aqui ao vivo, né? Essa aula está gravada, eu vou só terminar de editar ela para colocar no canal, tá bem? Uma aula só sobre hifenização, porque, enfim, a gente não vai perder 40 minutos falando apenas disso, né? Enfim, aqui eu senti dos textos. Maria, eu corrigi todos, tá bem? Agora sim, mas sendo sincero, eu não lembro necessariamente, como é que eu posso dizer, esse texto aqui é do fulano, esse texto aqui é do ciclano. Eu não lembro agora de cabeça qual é o texto de cada um, tá bem? Mas eu achei todos bem interessantes, tá certo? Bom, agora vou entregar todos, tá bem? Eu adoraria entregar, Raíssa, quando a gente voltasse da pandemia, mas eu acredito que vou ter que entregar por aqui mesmo, né? E esse cachorro aqui que não para de latir. Pois é, na aula do Acenai tem um porco, que eu fiquei sabendo. Bom, mas vamos lá, né? Não é por causa disso que a aula vai parar. Como a gente já havia visto, a competência 1, né? Que página, professor? Ou, Que página? não, meu querido, isso não é no livro, tá bom? Isso não é no livro. A gente vai ver essa competência 2 aqui agora, certo? Porque a gente já viu a primeira, a gente vai ver agora a segunda. E se eu não pus o documento, né? O doc da primeira competência, eu vou colocar junto com esse da segunda competência agora, certo? Na teoria, Raíssa, o livro acabou, né? Mas tem alguns textos ainda, né? Alguns gêneros textuais que vocês ainda não me mandaram, né? Tanto porque, até porque ainda não foi solicitado por mim o envio desses textos, né? Os últimos textos, aliás. Certo? Por isso que não, a gente vai trabalhar o livro todo, de cabo a rabo, do começo ao fim, da primeira letra da capa até a última linha da contracapa. Aliás, até a última letra da contracapa. Certo? Bom, agora sim, vamos lá ver a competência número 2. Vamos ver o que ela diz, né? Ela, para mim, ela é a competência mais complicada, certo? Mas ela não deixa de ser simples como as outras. Vocês vão ver que ela só é complicada devido à sua extensão. Mas, se a gente entender bem o que é que ela diz, vocês vão ver que ela não é tão complicada como a palavra sugere, tá certo? Vamos lá. Eu apresento aqui aquele slide lindo e maravilhoso aqui com a turma. Todo mundo vendo minha tela, né? Então, vamos lá.
A competência 2, meus queridos, o próprio título, o próprio nome, né, da competência já é um pouco extenso, né? Ele pede o seguinte, né, ele diz o seguinte, aliás, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa, certo? Como ela é muito grande, essa competência, para a gente falar tudo de uma vez só, a gente vai dar uma fatiada nela. A gente vai dividi-la. Vamos pegar a primeira parte, né? Compreender a proposta de redação. Vamos resumir no seguinte, né? Mas, antes de mais nada, isso aqui é importante também. Tudo isso aqui não está relacionado apenas com estrutura, né? Com a delimitação do texto dissertativo argumentativo em prosa, né? Isso aqui também está relacionado com conhecimento, com conteúdo, né? Conceitos de áreas de conhecimento. Isso aqui está relacionado com conteúdo também, né? Então, olha, essa competência vai falar sobre conteúdo e sobre estrutura. Então, prestemos bastante atenção aqui, certo? Lembrando que eu não estou vendo o chat. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário ou quiser falar alguma coisa, ligue o microfone, tá bem? Compreender a proposta de redação, né? Compreender o tema. Importante que vocês prestem atenção no seguinte: o tema da redação, isso a nível Enem, e a prova que eu vou passar também é o seguinte: o tema sempre vai estar dentro do eixo político, social, científico ou cultural, certo? Por que esses dois aqui estão marcados de amarelo, né? Por que eles mereceram destaque? Porque é importante falar que, geralmente, os problemas, né, da redação, porque entenda o seguinte: quando você pegar a prova de redação, que você ver o tema, faça desse tema um problema. Olhe para ele e veja como um problema, certo? E ele vai ser um problema dentro do eixo político, né? Ou seja, um problema cuja temática está dentro da política, ou um problema do eixo social, um problema cuja temática fala sobre a ordem social, certo? Também pode ser científico, como já teve outros temas, né? A nível de Enem falando, né? Que é a maior prova, aliás, a prova que contém a prova de redação de maior repercussão no Brasil, né? O concurso que tem a maior prova de redação no Brasil, e também pode ser um problema cultural, né? Geralmente, quando é um problema cultural, ele também é um problema social, né? Esses dois aqui meio que se relacionam, certo? Isso falando sobre a ordem do tema, certo? Sobre a ordem espacial, né, a prova do professor aqui e também a prova do Enem vai falar sobre um problema do Brasil, tá bom? Esse é um problema dentro do espaço geográfico brasileiro, tá certo? Eu não vou querer saber sobre os problemas lá, deixa eu ver, na Nigéria, que são muitos, né? Ou do fluxo migratório entre México e Estados Unidos, né? Ou sobre o tráfico humano na Turquia, coisa do gênero, não vou querer saber disso. Sobre os furacões nos países do Caribe, não vou querer saber disso. Eu vou querer saber de um problema político, social, científico ou cultural dentro do Brasil, certo? E vai ser um problema que fale sobre as pessoas, certo? Um problema para você observar os direitos humanos, certo? Observar, por exemplo, as violências aos direitos humanos, que com certeza eu estarei apontando para as minorias, para os indígenas, para os pobres, para as mulheres, para a comunidade LGBT como um todo, né? Eu estarei apontando para uma minoria. Pode ser que não esteja apontando para uma minoria também, né? Como, por exemplo, em 2013, tivemos um tema sobre os avanços da lei seca no Brasil, né? Então, tínhamos ali um problema social, um problema político e um problema cultural, que era conduzir o seu veículo alcoolizado, né? Era um problema cultural,
Porque aqui no Brasil temos essa cultura de dirigir sob o efeito de álcool, né? Todo mundo faz isso? Não, não, nem todo mundo faz isso. Mas é cultural, certo? É um problema social porque a partir do momento que você está na rua, né, espaço público, conduzindo seu veículo sob o efeito de álcool, claro que o problema não é só seu, não é individual, é social, é coletivo, é comunitário. Você pode atingir alguém e se alguém, se não morrer, necessitar de atendimento ambulatorial, né, necessitar do SUS, que usa recursos públicos, né? Que necessariamente também seria um problema político, né? O que é que o governo pode fazer para solucionar esse problema ou para minimizá-lo, certo? Olhe para esse tema, faça dele um problema, certo? E escolha, né? Isso lá na proposta de intervenção, escolha alguém para resolver esse problema, certo? Mas falando aqui da compreensão do tema, o que você tem que fazer é o seguinte: observar para que eixo, né, para que ordem o problema do tema está apontando, se é político, social, científico ou cultural, né, e você observar o seguinte: vai ser dentro do Brasil o problema e pode, né, é bem mais provável que fale sobre minorias, certo? Sobre pessoas, sobre direitos humanos. Compreendida essa primeira parte, pessoal? Alguma dúvida? Por favor, fale, não estou vendo o chat. Todo mundo compreendeu? Não entendi muito bem, professor. Não entendeu quem é mesmo, hein? Raíssa. Raíssa? Certo, vamos lá. Eu vou explicar aqui de outra maneira. Vamos lá. Essa daqui é a primeira parte da nossa competência número 2 de redação, certo? A redação aqui, ela vai ter 5 competências, né? Você vai ter que seguir 5 competências, 5 critérios para fazer uma boa redação, certo? São critérios avaliativos. Essa daqui, como essa competência é enorme, diferente da primeira, né? A primeira era simples, era a seguinte: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Simples, é apenas saber pontuar, saber acentuar, saber a ortografia das palavras. Em miúdos, era aquilo, né? Era isso, aliás, que eu queria da primeira competência. Da segunda competência, a coisa já muda um pouquinho, né? Então, eu dividi ela em 3 partes. Compreender a proposta de redação nada mais é do que compreender o tema, certo? Por exemplo, o tema, deixe-me ver aqui, vamos criar um tema aqui: o acesso de pessoas mais pobres aos serviços do Sistema Único de Saúde, né? Ou então, tornando a coisa mais delicada, a manutenção do Sistema Único de Saúde no Brasil frente a uma pandemia, né? Já que a gente notou que o Brasil não estava preparado para isso. Então, a gente tem aqui um problema político, certo? Porque quem cuida do Sistema Único de Saúde é o Poder Executivo, né? Que são os políticos. A gente tem um problema social, que estamos falando de algo que atende, né? De um órgão que atende uma sociedade inteira, certo? E não necessariamente é um problema cultural, né? Mas que a gente poderia torná-lo um problema cultural se fôssemos falar de que o brasileiro tem mania de não reivindicar seus direitos, né? Mas, olha só, quando eu falo da manutenção do SUS diante do enfrentamento a uma pandemia, eu estou falando de um problema político, de um problema social, de um problema, olha só, aqui no Brasil, certo? De um problema que fala de pessoas, de um problema que fala sobre direitos humanos, né? Já que não se pode negar o atendimento médico a um ser humano, isso de acordo com a nossa própria Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e estamos falando de uma minoria, né? De uma minoria que é a classe pobre, não em números, né? Mas, por exemplo, numa pirâmide de uma escala social, aqui a gente tem os ricões, né, os bilionários, aqui a gente tem a classe média alta, vamos deixar aqui a classe média, e aqui a classe baixa, né, essa minoria que é massacrada pelas outras classes sociais.
Então, a gente tem um problema aqui que fala sobre isso tudo, certo? Você olha para o tema, Raíssa, e você compreende ele a partir do momento que você observa, olha, o eixo, né, a ordem do problema. É um problema político? Esse daqui que eu falei é. É um problema social? É. Ele pode ser científico? Pode também. Quando eu falo, por exemplo, da falta de medicamentos, da falta do investimento em pesquisa, né, em desenvolvimento de medicamentos, também pode ser um problema científico. Olha só, como conversando aqui a gente conseguiu encaixar esse tema dentro desses 4 eixos, né? Se eu estou falando de SUS, eu estou falando de Brasil, eu estou falando de pessoas e eu estou falando de minorias, porque não é o dono de uma empresa multimilionária que vai no SUS, né? Ele vai no Hospital Sírio-Libanês, vai no Unimed, vai no mínimo no Apvida, né? Quem acessa o SUS é quem não pode pagar pelo serviço particular de saúde, certo? Então, eu falei um tema aqui dentro disso tudo. Você compreendeu agora melhor? Ficou mais claro? Sim, obrigada, professor. Nada. Agora vamos aqui, olha, ver um detalhamento, olha só, das 4 últimas redações do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Como eu falei, é o concurso, né? O Enem não deixa de ser um concurso, que tem a prova de redação de maior repercussão nacional. Então, vamos lá. Ano passado, a gente teve o seguinte: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quando eu falo democratização, pessoal, eu já estou dizendo que tem problema aqui. Se tem democratização, é porque a coisa está desigual. Vamos ver aqui o que é que está desigual. O acesso ao cinema no Brasil. Eu posso estar falando, por exemplo, do valor absurdo de alguns ingressos, né? Chegando a custar 120, R$ 200 para você passar 1 hora e meia, mais ou menos, sentado numa cadeira com um balde de pipoca, assistindo um filme. É todo mundo que pode pagar isso? Parece que não, né? É um problema social? Uhum. É um problema cultural? Também, vamos dizer que é um problema da cultura de exclusão, né? A mania de excluir o pobre de tudo, né? O pobre não pode ir ao estádio de futebol, o pobre não pode ir ao show do músico favorito dele, da banda favorita dele, o pobre não pode ir ver um lançamento de um filme famosíssimo, que estava sendo muito aguardado, né? Essa é a cultura da exclusão, né? O eixo cultural dentro desse tema aqui, certo? E também é um problema político, né? Porque o governo, né, por meio da secretaria ou do Ministério da Cultura, poderia promover um acesso, né, aos menos favorecidos, né, um programa de acesso a esse tipo de entretenimento, né, a essa arte, né, que seria o cinema. Então, sim, temos aqui um problema cultural, um problema social e um problema político, certo? Vamos ver o tema de 2018, a manipulação do comportamento do usuário por meio, do usuário pelo controle de dados na internet. Controle de dados na internet, olha só, a gente já tem um problema científico aqui, né? A ciência da computação, a tecnologia da informação, temos um problema científico. Falando sobre manipulação do comportamento do usuário, temos também aqui um problema social e político, né? Por exemplo, quem é que tem esse interesse em saber o que você acessa, em saber quais são seus dados? Quem tem interesse em sequestrar esses dados? A gente viu que, por exemplo, com essa polêmica desde as últimas eleições, com as fake news, e roubar dados ou vender os seus dados, né, é, sim, um objeto, né, um produto, seus dados são um produto caríssimo, valiosíssimo. E como é que eu transformo isso em problema, professor? A privacidade, meu querido. Manipular os seus dados, roubar o seu acesso. O que você faz na internet? Fere os princípios de privacidade? Sim. Pode ser usado para o mal? Sim. Pode ser usado para o mal de uma maneira individual e coletiva? Com certeza. Então, temos aqui mais um problema político, certo? Temos um problema social e um problema científico. Nem tanto cultural, né?
Poderia ser cultural se nós fôssemos falar que o brasileiro não tem uma certa propensão pelas ciências da computação, né? Uma certa propensão a aprender sobre isso, né? O Brasil está engatinhando. Não é uma coisa que é tão falada. Hackeamento, por exemplo, não é uma coisa que é tão falada, né? Agora vamos ver o próximo item, vamos analisá-lo, né? Em 2017, tivemos o seguinte tema: desafios. Olha só, pessoal, se eu tenho desafios, claro, tem um problema aqui, né? Qual era o problema? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Rapaz, desafios para a formação educacional. Se eu falo de educação, estou falando de um problema político, estou falando de um problema social, certo? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Qual é o problema aqui? Novamente temos uma característica excludente, né? Uma característica de exclusão. E como é que eu vou incluir esses surdos na educação brasileira, né? Capacitando mais professores, o governo investindo em infraestrutura, né? Em colégios, em mais material didático voltado para essas pessoas. Claro, temos aqui várias maneiras de solucionar esse problema, né? Lembrando que isso aqui é um problema, tá? Político, porque estamos falando de educação que é regida pelo governo, e um problema social porque estamos falando de inclusão também, certo? A redação de 2016, o tema foi o seguinte: caminhos para combater. Opa, falei combater, eu já sei que tem problema, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, certo? Então, intolerância religiosa, problema cultural, né? A cultura da adoração a um determinado Deus, ou a determinados deuses, certo? Temos aqui um problema político também, né? Já que temos uma legislação que, sim, fala sobre intolerância religiosa, e que intolerância religiosa é crime, mas que as punições não são tão proporcionais de acordo com o que esses intolerantes religiosos fazem, né? Pessoas são mortas no Brasil simplesmente porque não adoram determinado Deus, né? Ou porque adoram os deuses de matriz africana, né? Como o pessoal do Candomblé, o pessoal da Umbanda, são muito discriminados no Brasil, certo? E quais são os caminhos para combater a intolerância religiosa? Pregando a igualdade, né? Pregando a educação, entendendo que isso é apenas uma manifestação cultural de outras pessoas e que aquela gente não deixa de ser humano simplesmente porque adora outro Deus, é como um time de futebol, né? Um torce para o Fortaleza, outro torce para o Ceará, e tá tudo bem, vida que segue. Não precisa matar ninguém por conta disso. Sim, é basicamente desse jeito que deveria ser enxergada a coisa. A próxima parte dessa competência, só que antes da gente prosseguir, todo mundo entendeu, né? Eu transformei tudo isso aqui em problemas políticos, científicos, sociais e culturais, certo? Tudo isso aqui, olha só, dentro do Brasil, né? Tudo isso aqui dentro do Brasil, tudo isso aqui falando sobre pessoas e sobre minorias. Todo mundo entendeu, né? Bom, tem silêncio, Sim. eu vou entender que... Ah, tá bem. Vamos lá, vamos para a próxima parte, né? Aplicar conhecimentos, aliás, desculpem, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o seu tema, né? Para desenvolver o tema de redação. Professor, áreas de conhecimento, o que é isso? É matemática, geografia, física, química, biologia, história, português, inglês, é tudo, todas as áreas de conhecimento que possam ajudar ao desenvolvimento da sua redação são válidas aqui. E falando de Enem, né, e também da minha avaliação, é com isso aqui, com os conceitos das áreas de conhecimento, que eu vou avaliar se os seus conhecimentos, né, além dos textos motivadores, ajudam
a desenvolver um bom tema, certo? Porque eu posso trazer um tema, por exemplo, sobre intolerância religiosa, e você realmente falar sobre intolerância religiosa, mas aquele seu conhecimento não dar muita base para sua tese, né? Não favorecer tanto assim. Aqui também a gente quase que começa a entrar na terceira competência, né? Porque a gente não vai falar dela agora para não confundir a cabeça de vocês. Mas é o seguinte, sobre esse tema aqui, vocês apenas atentem-se ao seguinte, você tem que selecionar aqui seus conhecimentos, né, os conceitos das áreas de conhecimento para desenvolver o seu tema, certo? E, principalmente, olhe para isso aqui que eu vou marcar de amarelo. Tudo isso está relacionado ao seu repertório sociocultural. Professor, o senhor falou disso na aula passada. Para quem não lembra, eu falei de repertório vocabular, dentro da primeira competência, e de repertório sociocultural. O que é isso aqui? Pelo amor de Deus. É o seguinte, é aqui, certo? Onde eu vou avaliar o seu entendimento sobre as atualidades. O que é que você sabe sobre o mundo à sua volta? Por exemplo, no repertório vocabular nada mais é do que o seu arsenal de palavras para que, por exemplo, você não faça um texto com muitas redundâncias, né? Que você escolha bem as palavras que você vai pôr no seu texto e que, principalmente, essas palavras mantenham um certo sentido, uma coerência, certo? Basicamente dentro da ortografia, certo? Mas também dentro da semântica, dentro dos sentidos das palavras, certo? O repertório vocabular é você poder, por exemplo, deixa eu ver, usar uma palavra que não seja rebuscada, mas que mantenha o sentido, né? Por exemplo, busca e caça, né? Caçar os melhores resultados, buscar os melhores resultados, para você não ficar repetindo uma palavra e outra, né? Isso eu estou falando de palavras simples, certo? Mas dentro do repertório sociocultural, vamos nos atentar ao seguinte, vamos até voltar aqui um pouquinho. Iremos falar de Brasil, iremos falar de pessoas, mas tudo isso aqui dentro da atualidade, certo? O repertório sociocultural que você deve ter não é nada relacionado à idade da pedra, sobre a idade da pedra polida, não é sobre o período paleozoico, cenozoico, mesozoico, sobre a Revolução Francesa, não, sobre o descobrimento do Brasil, não. É sobre a atualidade, tá certo? Como é que eu aumento esse repertório? Saindo de Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter e passando manhã, tarde e noite assistindo jornal? Não necessariamente, você não precisa ser radical a esse ponto. Basta você fazer algumas breves pesquisas para saber o que é que está acontecendo à sua volta dentro disso aqui, olha. Ops. Dentro disso aqui. Dentro do eixo político, o que é que está acontecendo na política nacional, meu Deus? O governo está sendo aprovado, está sendo reprovado, está tendo muita coisa aqui, muito zum no parlamento, aliás, no Congresso, no Poder Judiciário, está se dando bem com o governo, a oposição do governo está como? O que é que está acontecendo aqui na política nacional? Também, né? O que é que está acontecendo? Quais são os problemas sociais que estão atingindo a população? O de sempre, né? A pobreza, a fome, falta de saneamento básico, falta de assistência educacional e agora, principalmente, a falta de atendimento ambulatorial, né? O coronavírus veio aí para escancarar as diferenças sociais, né? Vamos ver esse problema aqui. Problemas científicos, eles são os que ocorrem, aliás, são os que têm menos ocorrência, né? Nas grandes provas de redação do país, e eu não vou fazer diferente não, tá? É muito improvável que isso aqui venha a aparecer. E os problemas culturais, né? As diferenças de classes, a intolerância, a desigualdade, o que é que está acontecendo culturalmente nesse país? Basicamente é isso. Você não precisa saber tudo, você só precisa estar por dentro das atualidades do país, tá bem? Lembrando,
Lembrando que o problema é aqui, olha, dentro do Brasil, tá bem? Talvez seja chato, mas estudar é isso mesmo, tá? É não ver apenas o que a gente gosta. É estudar o que a gente não gosta por enquanto. E, por fim, desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Professor, o que é texto em prosa? É só isso aqui, ó. Texto em prosa é um texto em parágrafos. Nada de versos, nada de tópicos. Não vamos fazer rima, não vamos fazer música, não vamos fazer uma receita de bolo, uma lista de supermercado, uma lista com os presentes que eu quero ganhar do Papai Noel. Vamos fazer um texto com parágrafos. Simples. É isso. Um texto em parágrafos. Primeiro parágrafo, bota ali o tema, diz sobre o que é que você vai falar. Segundo parágrafo, começa com a sua tese, com o seu ponto de vista. Terceiro parágrafo, traz ali os seus argumentos, né? Dados, os fatos, as fontes, os nomes, as instituições que fizeram as pesquisas. Traz ali números para sustentar seus argumentos. No último parágrafo, apresenta ali uma proposta de intervenção para esse problema, né? Que problema? O tema da redação é um problema, tá? E no último parágrafo você vai trazer essa solução, tá bem? É só isso, tá certo? A segunda competência, ela é grande a partir do momento que você não entende ela. Quando você entende ela, ela passa a ser pequena. Texto em prosa é o texto que expõe, né? Expõe sobre um determinado tema, certo? E defende um ponto de vista. O ponto de vista seu, é claro, sobre esse tema, utilizando os mais variados tipos de argumentos, né? Dentro daqueles conceitos das áreas de conhecimento, tentando comprovar uma tese, né? A tese de que esse seu ponto de vista faz sentido, de que seu ponto de vista é viável, que dá para a gente executar essa proposta de intervenção também. A última competência que eu irei falar para vocês é a competência da apresentação da proposta de intervenção. Mas como essa competência aqui fala sobre estrutura, é muito importante que a gente já traga a proposta de intervenção a partir de agora, certo? E essa última parte aqui, olha, desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo ou em prosa, que nada mais é que um texto em parágrafos, a gente pode dividir ela em 3 subtópicos. Até aqui todo mundo entendeu, pessoal? Alguma dúvida? Eu estou indo rápido demais? Não? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá. Proposição, argumentos para defender sua tese e a proposta de intervenção. O que é isso, professor? Professor, Oi. não entendi muito bem. O professor pode explicar novamente? Qual parte? Essa daqui? Isso daí? Essa daqui você entendeu? Aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento? Sim. Então, essa daqui nada mais é do que você dizer o que você sabe, certo? Sobre as áreas de conhecimento direcionadas ao tema. Sobre o tema que eu vou apresentar. Se você souber alguma coisa sobre física, química, biologia, matemática, que ajude a resolver esse problema, você traz. Se você não souber, não traga. Vamos lá. Aqui é o seguinte, olha. Aqui nada mais é do que você fazer tudo o que diz aqui, né? Aplicar, compreender o tema e aplicar esses conceitos das áreas de conhecimento dentro dessa estrutura aqui. Texto em parágrafos. A única coisa, né, resumindo isso aqui, é o seguinte, ó. Escreva seu texto em parágrafos. É só isso. Essa parte da competência só está dizendo isso. Desenvolver o tema, né, que você compreendeu qual é o tema, né, você compreendeu que o tema é um problema político, social, científico ou cultural, certo? Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto em parágrafos, ou seja, você vai começar ali na primeira linha um pouco mais afastado da margem, né? Aí depois você começa os textos aqui mais recuados, certo? E começa ali o parágrafo, olha, afastando, né, a primeira frase, né, a primeira palavra, um pouco aqui afastado da linha, certo?
É isso que é o texto em parágrafos. Fiz o primeiro parágrafo, vou começar o segundo aqui, olha, na mesma linha desse outro parágrafo aqui, certo? Isso é um texto em prosa. Um texto que, basicamente, vai conversar com o leitor, mas é uma conversa já pronta. Todos os argumentos feitos ali para o leitor apenas ler, basicamente, né? E a gente poderia dizer que ele vai ouvir a conversa, mas no caso, estamos falando de um texto, ele vai ler. Nada mais é aqui, meu querido, do que o seguinte: você vai escrever o tema que você compreendeu em parágrafos, né? O texto em prosa é um texto em parágrafos. É um texto que expõe sobre um determinado tema, olha só, esse tema que você compreendeu, certo? E vai defender o seu ponto de vista sobre esse tema, utilizando os argumentos que você tem nas várias áreas de conhecimento para comprovar a sua tese, tá bem? E que é isso, professor? Vamos ver agora. A proposição é a própria tese, né? A tese propriamente dita. É aquilo que você vai defender no seu ponto de vista. Por exemplo, a minha tese sobre dirigir alcoolizado é que deveria ter uma pena bem maior do que a que temos hoje. E por que eu acho isso? Quais são meus argumentos? Porque a gente tem mais ou menos ali 35 mil ou 40 mil mortes em acidentes fatais, né? No trânsito brasileiro. Então, é de se dizer que a lei seca não serviu tanto assim. Ela avançou, mas não serviu tanto. Então, olha só, eu defendi a minha tese, né? O meu ponto de vista, com argumentos. Os argumentos para defender a minha tese, né? A sugestão que eu dou para vocês é um argumento por parágrafo. Se você é aquele tipo de gente que escreve uma ideia muito boa em, 3 linhas, né? Com começo, meio e fim, maravilhoso. Mas a maioria das pessoas, se você faz isso, que bom. Realmente eu vou admirar muito. Mas a maioria das pessoas precisa mesmo de um parágrafo inteiro para colocar uma ideia inteira, certo? Mas se você quiser colocar 2 argumentos, né, falar 2 coisas sobre esse tema num parágrafo, tudo bem, contanto que a ideia tenha um começo, um meio e um fim, tá bom? Não deixe a ideia solta, tá bem? E, por fim, a proposta de intervenção é o seguinte: ela se divide em 4 partes: agente, ação, meio e finalidade. Aqui, você vai dizer, olha só, deixa eu pegar aqui o apontador. Aqui você vai me dizer o seguinte: quem vai fazer a coisa, né? Aqui você vai me dizer o que esse agente vai fazer, certo? O agente é quem vai fazer algo. E que algo é esse? É a ação. Então o agente vai fazer uma ação. O meio é como esse agente vai fazer essa ação e a finalidade é o porquê dele fazer isso, né? Por exemplo, falando de educação para os surdos, né? O agente ali, vamos botar o governo. O agente é o governo, tá certo? A ação, capacitar os professores, exigir, né, que nas escolas tenha 3 ou mais pessoas, nas escolas públicas, né, que eu estou falando, já que eu estou falando do governo, nas escolas públicas tenham 3 pessoas, 2 pessoas capacitadas para receber esse público, certo? O meio para que essa ação ocorra vai ser na educação superior, né? Vão ter mais disciplinas sobre isso na faculdade, e a finalidade é promover uma educação de inclusão, certo? Uma educação onde as pessoas surdas possam também participar. Nada mais é do que isso, tá certo? Aqui, lembrando, agente é quem vai fazer. A ação é o que o agente vai fazer. O meio é o modo, né, a maneira como esse agente vai fazer essa ação, e a finalidade é por que esse agente vai fazer essa ação dessa maneira. Todo mundo entendeu, pessoal? Alguma dúvida? Vocês querem outra aula sobre isso? Ficou claro? Bom, realmente acabou, né? Então, eu vou deixar vocês aqui, tá bom? Sobre essa aula. A gente agora vai para a história, certo?